Fala galera, beleza? E aí, o método Just funciona ou não funciona? Se você quer saber mais, fique até o final deste vídeo que eu vou te ensinar a como programar isso de maneira simplificada no MetaTrader e depois tire suas próprias conclusões. Seguinte, rapaziada, tem um vídeo do Paulinho Lima no canal dele, tá? Com esse nome aqui, ó. Just Estratégia Matadora para o Dólar. Que ele mostra exatamente como é que faz os cálculos ali da entrada dele, saída e tudo mais, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, entre aqui no vídeo dele, que ele explica direitinho lá como é que funciona, tá? Então, basicamente, o que ele explica no vídeo, tá? A partir da ferramenta do Profit de Volume Profile, que é esse volume aqui, ó, de negociação, e aqui tem o eixo de preço do ativo, o maior volume seria o preço de referência para fazer o cálculo da variação percentual lá de Just. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar essa referência aqui e digamos que o preço do ativo nesse volume aqui é 160 mil, então o que ele vai fazer? Ele vai jogar 1% para cima, e aí ele vai vender aqui, e ele vai jogar 1% para baixo, e aí ele vai comprar aqui nessa região. Tá? Então, basicamente, é o que ele explica lá no vídeo. Tá? Então, aí você pega, faz o cálculo, 1% de 160 mil, aí você subtrai, você vai achar esse preço aqui. 1% de 160 mil, aí você soma, você vai achar esse preço aqui. Tá bom? Aí isso eu vou explicar lá nos cálculos, lá, mas basicamente é isso. E aí que ele fala que a saída é uma variação percentual dessa amplitude aqui de 1%. Então, 1% de 160 mil seria 1.600. Aí você pega 10% disso, 10 ou 20% lá que ele fala. Só que esses campos aqui eu vou deixar aberto para o trader colocar lá quanto que ele quer de ganho ou de loss efetivamente na operação dele. Tá? E aí você pega, se for para facilitar a conta, pega que é 10% dessa amplitude. Então o loss seria de 160 pontos. Tá? Que é 1.600 de amplitude, 160 pontos significa 10% lá de 1.600 de amplitude. Beleza? Vamos para os cálculos agora. Então, bora programar isso, tá? Mesma coisa, tá, pessoal? Vem aqui, botão direito, novo arquivo, avançar, 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 cai nessa tela, deleta tudo e bora para a programação, tá? A gente sempre começa colocando a classe de negociação, tá? Para facilitar a nossa vida. E a gente agora vai colocar todos os inputs, tá? O primeiro input vai ser o nosso preço de referência, tá? Então a gente vai ter que ir lá no gráfico, encontrar qual é aquele preço de referência do volume profile e encontrar e colocar aqui no input, tá? Ele não vai ser identificado automaticamente, justamente porque a gente quer fazer isso aqui de maneira mais simples possível para o entendimento de vocês, tá? Então esse aqui é o nosso preço de referência. Tá? Input novamente, né? Double. Aí a gente vai vir aqui com a nossa variação percentual da entrada, que é 1%, tá? E a gente vem aqui e fala variação para entrada. Essa descrição aqui, ela não é obrigatória, tá? Vou colocar aqui o percentual aqui. Ela não é obrigatória, mas para ficar mais fácil para o entendimento do usuário, a gente coloca uma descrição, porque senão o que vai aparecer lá em vez dessa descrição, efetivamente vai ser isso aqui, PR, VA, depende de como você colocar essa nomenclatura, tá? VG vai ser a variação do gain, em percentual também, vou colocar aqui 30%, tá? Porque cada um coloca o quanto quiser, tá? Mas normalmente ele sempre fala, o Paulinho sempre fala muito da questão de payoff, né? Então vou colocar aí 30% e loss 10%, tá? Mas vocês depois modificam ele de acordo com aquilo que vocês acharem melhor e de acordo com aquilo que vocês validarem nos seus testes, tá? Então vou colocar aqui um percentual também. Vou colocar um input aqui da variação do loss. Vou colocar 10% aqui. Em termos percentuais também, tá? Agora a gente vai colocar a informação da quantidade de, vou colocar inteiro, ou double. Ó, se vocês for utilizar para fora, vocês colocam double, tá? Contratos aqui. Porque aí vocês podem colocar número fracionário. Se você colocar int, vai ser inteiro, né? Então, volume de contratos. Quantidade de contratos. Vou colocar volume, né? Acho que o pessoal já... Bom, deixa a quantidade de contratos. Whatever. E aí eu vou colocar um input também. Depois eu coloco ele. Depois a gente fala mais disso, tá? Então, basicamente, é isso que a gente precisa de informação a princípio, tá? E o código ele vai rodar nesse evento aqui, tá? One tick. Para facilitar.
Então, rapaziada, para facilitar a nossa vida e ser mais rápido o vídeo, eu vou copiar e colar o código aqui e explicar as etapas de cálculo dele, porque eu sei que muita gente não tem paciência para ver, tá? Então, devido a isso, eu vou explicar para vocês, tá? Então, isso aqui primeiro, essa primeira linha aqui, a gente está calculando qual que é o ponto de entrada de venda, lembra? Que a gente lá pega lá o volume profile aqui, onde identificou esse maior volume aqui, a gente vai pegar o preço de referência, 160 mil, por exemplo, lá, que a gente tinha visto, né? 160 mil. Aí a gente quer encontrar o quê? 1% para cima é nosso ponto de venda, certo? Então é esse primeiro cálculo aqui, ó, né? Que na verdade é nosso ponto de referência, mas aí a gente calcula qual que é a amplitude. A amplitude, ela vai ser a variação percentual que a gente quer, que é 1%, divide por 100 para encontrar trazer um percentual, que vai dar 0,01, e multiplica pelo preço de referência. Então vai dar aqui, isso aqui vezes 1%, vai dar 1.600 pontos. Né? Que aí a gente, encontrando esses 1.600 pontos, a gente faz o quê? Soma com o nosso preço de referência, que é esse PR aqui. Tá? E aí ele vai dar a nossa entrada de venda, que vai ser esse preço aqui, né? Que é 161.600, nesse exemplo aqui. E a mesma coisa faz para venda, tá? E agora, rapaziada, esses dois cálculos aqui, ó, basicamente é para encontrar o ponto de gain e o ponto de loss da parte vendedora, tá? A parte de venda, que seria 160 mil aqui. Então a gente achou o ponto de venda, que seria 161.600. E aí a gente vai achar onde que, como a gente está vendendo, onde vai ser nosso gain aqui embaixo e onde vai ser nosso stop loss aqui em cima, tá? E aqui é a mesma coisa para a parte de compra, tá? Então basicamente seria isso nessa parte. Agora aqui, nessa parte aqui, acima da venda. Agora, rapaziada, vocês precisam ter muita atenção nessa parte aqui, tá? Isso aqui é muito importante. E ó, rapaziada, aproveitando um minutinho da sua atenção, cara, quem é assinante nosso, tá sensacional as condições que a gente está oferecendo e os benefícios. E quem é assinante nosso tem acesso exclusivo a um dashboard de performance que a gente desenvolveu justamente para sanar esse problema, tá? E além disso, tem acesso a aulas exclusivas das nossas automações, tá? Então, você que é nosso assinante, ó, você vai ter acesso exclusivo a esse dashboard com vários indicadores para você entender melhor a dinâmica das suas operações, ter as estatísticas na palma da sua mão e conseguir analisar de fato o que faz você ganhar dinheiro ou não, quais dias que faz você ganhar dinheiro ou não, tá bom? Então aqui tem vários indicadores para você analisar. Você pode analisar também como que está a performance de acordo com o dia da semana. Você tem um mapa de calor para conseguir identificar que horários que você performa melhor. Você pode tirar ou acrescentar esses horários aqui para você fazer essas análises. Tá muito legal. E tem essa evolução patrimonial, tá? Tem informação de drawdown, de ganho médio, tudo que você precisa para você analisar as estatísticas das suas operações e te dar mais embasamento para você tomar as melhores decisões aí. E tem mais, pessoal. Quem é assinante tem acesso direto à nossa série Academy, onde a gente fala exatamente de cada robô. E aí, aqui você encontra uma série de vídeos para te ajudar e te auxiliar, agregando cada vez mais conhecimento para você, tá bom? Essa parte, na verdade, ela é uma identificação da localização do preço referente ao nosso ponto de entrada. Tá? O que acontece? A gente tem nosso preço de referência do dia anterior. Só que ainda não começou o mercado. Então a gente não sabe se o mercado vai abrir aqui, se o mercado vai abrir aqui, se ele vai abrir aqui. Então a gente precisa ter uma referência de onde que está o preço de abertura do dia, para a gente saber o tipo de ordem que a gente vai colocar. Porque no MetaTrader, assim como no Profit também, a gente tem entrada a mercado, a gente tem entrada limite e a gente tem entrada stop. E aí, cada tipo de entrada, tirando a mercado, a entrada limite e stop, ela depende do posicionamento do preço. Então, isso é só para você fazer a localização do preço atual com referência do preço que você quer entrar. Porque aí você vai ter que utilizar um tipo de ordem diferente para cada um, tá? E como que a gente está fazendo essa localização? A gente está fazendo através do preço de abertura. Então, por exemplo, de abertura do candle diário, tá? Então, se o candle diário, aqui é o dia anterior, digamos que aqui é nossa preço de referência, tá? Se o candle abrir aqui, ó, é essa identificação que a gente está fazendo aqui, ó, acima do preço de venda. Então, por exemplo, se o nosso preço de referência é aqui, a gente fez o cálculo de 1% e deu aqui, ó, porque como essa informação do dia anterior, dependente do mercado hoje começar ou não, você já sabe onde que é seu primeiro ponto de entrada, correto? Só que o mercado não abriu, então você não sabe onde que vai ser a posição com relação à sua entrada. O mercado ainda pode abrir aqui, pode abrir aqui, pode abrir aqui, pode abrir aqui, você não sabe o que ele vai fazer, né? Então,
você já sabe que você tem que entrar aqui para vender, né? E aí o que a gente está fazendo aqui é isso. A partir do preço de entrada, se ele estiver acima do nosso preço de venda, depois a gente vai colocar lá embaixo a condição do tipo de ordem que vai entrar. Então é isso. Então ele só está dando esse alerta. Ele está acima do nosso preço de venda ou ele está abaixo? É a única coisa que a gente quer saber. Com relação a esse ponto aqui. Abriu aqui ou abriu aqui? Então é essa identificação que a gente está fazendo. Beleza? Se não entendeu, copia, que conforme você vai programando, amadurecendo, você vai entender isso. E se você é novo no canal, tá vendo um vídeo do nosso canal a primeira vez, você está perdendo tempo, você pode testar robô grátis, tá? Vem aqui, acessa o nosso site aqui, ó, clique em downloads, né? Se inscreva no canal e me chama e faça parte lá da nossa comunidade no Telegram, que eu vou deixar disponível aqui no canto aqui, tá? Me chama lá que a gente libera uma licença para você testar por um mês grátis, tá? Acesse aqui, ó, downloads, baixa o robô, se inscreva no canal e faça parte da nossa comunidade. Então vamos lá, rapaziada. A primeira coisa que a gente tem que evitar, como a gente está no modo on-tick, que ele fica disparando leitura do código a todo momento, a gente tem que evitar as redundâncias, porque senão ele vai disparar várias ordens, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a função de ordens total. A gente vai contar a quantidade de ordens que já está em aberto e vai verificar. Se for igual a zero, significa que não tem ordem em aberto. Então, se não tem nenhuma ordem apregoada no gráfico, eu quero que ele coloque que ele agora analise as condições de mercado com as informações que a gente preencheu aqui e pendure uma ordem, tá? Se ele não tiver nada. Então, a partir do momento que ele executar isso daqui uma vez, ele só vai voltar se não tiver nenhuma ordem na tela, tá bom? Então, isso é importante para você não apregoar 100 ordens no mesmo nível e quando você olha no gráfico, você acha que é 1 e tá 50 ordens lá, tá? Tome cuidado com isso. Então, a primeira condição que a gente vai verificar é isso aqui que a gente estava falando, né? Então, vamos começar pela parte de venda, tá? Então, se o preço ele estiver acima do meu ponto de entrada, então se o preço abriu acima, eu vou ter que colocar uma ordem de venda stop, tá? E aí a gente faz aquele preenchimento. A ordem stop é diferente da ordem de a mercado, tá? Então, as informações têm uma sequência diferente. Então, eu vou colocar a quantidade de contratos, eu vim aqui e coloco o meu preço de venda. O que seria o meu preço de venda? É aquele ponto que a gente encontrou, 1% para cima. Tá? Aí vem aqui o símbolo, o ativo que estiver aberto no gráfico, e o loss que a gente já calculou. Loss de venda, tá? Então tem o loss de venda e tem o loss de compra. Então cuidado para não confundir. Por isso que eu já fiz assim, ó, preço de venda, preço de compra. Porque eu comecei a fazer de outro jeito, eu mesmo me confundi, né? Imagina quem não conhece programação. Então eu vim aqui com P1, P2, nossa, na hora que eu estava fazendo aqui, eu estava misturando tudo. Então é bom quando você fizer essas variáveis, deixar elas muito bem identificadas para você, quando estiver desenvolvendo um código, você não se confundir, tá? E aí a gente vai precisar de uma informação que eu não vou colocar agora não, deixa na próxima, deixa eu terminar aqui, tá? Vou colocar mais adiante essa informação. E aí a gente precisa saber, então se o preço, novamente, o nosso preço de referência de 1% que vai vender, tá aqui. A gente ainda não sabia onde que foi a abertura do mercado hoje. Se ele abriu aqui, ele vai executar aqui. Agora, se ele abrir aqui, ele desconsidera aqui e vai executar o código aqui, tá? Então é para isso que é o else, if, else. Se acontecer isso, executo isso. Caso contrário, executo isso, tá? Então, se ele não abriu acima, ele abre abaixo, obviamente. Né? Então, é para isso que serve, tá? Então, é cell limit. E aí, a mesma coisa, contratos, preço de venda, symbol, loss. Dá para não colocar de compra aqui, viu, pessoal? Presta atenção no preenchimento. Tá? Fecha. Então, basicamente seria isso, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa para compra, tá? Então, quando o mercado começar, ele já vai apregoar as duas ordens, de 1% para cima e menos 1%, tá? Então, é isso que ele vai fazer agora. E lembrando, pessoal, novamente, a gente está fazendo isso aqui de uma maneira muito simplificada para vocês cada vez mais se desenvolverem em programação no mercado financeiro, tá? Porque para fazer um robô mais complexo, mais horas e muito mais linhas de programação. A ideia aqui é facilitar e não dificultar, tá? Porque depois, para dificultar, vocês mesmos, conforme vai desenvolvendo, vai entendendo as coisas, vocês mesmos vão se aprimorando. Else, mesma coisa que trade. Ponto. Buy stop. Contratos. E compra. Symbol. Loss. E gain. Beleza? E aí, com isso, teoricamente, a entrada está pronta. Só que qual que é um problema que a gente precisa fazer aqui? Resolver. O primeiro problema é o seguinte. Uma vez que tiver executado isso daqui, eu não quero mais que ele execute de novo, tá? Então,
Se, por exemplo, ele pegar, entrou na operação, ele vai tirar a ordem, porque aí ele vai sair de ordem pendente e vai para posicionado, certo? Uma vez que ele identificar que zerou isso daqui, porque ele já entra na operação, às vezes já tomou ganho, eu não quero que ele entre de novo, eu quero que só realize uma operação no dia, eu preciso colocar uma flag aqui para ele não entrar de novo, tá? Então eu vou criar uma flag para ele operar, apregoar ordens apenas uma vez, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, ordem ok é igual a falso, tá? Significa que isso aqui é uma variável global, tá? Fora do módulo de evento local, tá? Então, para ele executar só uma vez, que eu quero que só faça isso uma vez, eu faço isso, tá? Então, uma vez que ele fez essa identificação e essa execução aqui, na hora que ele terminar essa execução, eu quero que ele não entre mais, tá? E aí, como é que eu faço? Eu coloco uma flag aqui falando, ó, já entrei aqui dentro, então já apregou as ordens. Então, significa que essa variável, ela antes era falsa, quando entrou aqui dentro, ela vira verdadeira, e aqui, para entrar aqui, eu tenho que colocar ela também. Então, eu coloco que ordem só entra aqui a partir do momento em que ela for falsa. Tá? E quando que ela é falsa? Quando você inicia o robô, aí ela fica falsa. Tá? Então, basicamente seria isso. Aí fechou nessa parte. Só que aí, pessoal, tem uma questão. A partir do momento que apregou as ordens aqui 1% para cima, 1% para baixo, a partir do momento que o mercado veio e pegou essa ordem, eu não quero mais que essa ordem fique pendurada aqui, né? Já executou aqui, tá bom, deu meu gain, deu meu loss, eu não quero mais operar hoje, né? Então eu quero que essa ordem aqui ela seja cancelada. Ao contrário do Profit, que lá, quando você não atende mais uma condição, as ordens são canceladas, aqui no MetaTrader não. Você sempre tem que dar um comando para tudo, né? Então eu quero que essa ordem seja cancelada. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que identificar o momento que a gente entrou em uma posição. Então a gente aqui, quem acompanha meus vídeos, já sabe que eu uso bastante essa função, né? Que é Positions Total, que ele faz a verificação da quantidade de posições que ela tem aberta. Então se ela tiver maior que zero, ou seja, está posicionada, eu quero que ela cancele as ordens que estão em aberto, né? E aí eu uso essa função da classe stage order delete. Só que tem mais um porém. Para usar essa função, ela necessita do valor da identificação do número da ordem, do código da ordem, para ele saber qual ordem que ele vai cancelar, né? E como que eu faço isso de uma maneira mais simples e fácil? Eu venho aqui, vou criar variáveis, tá? Então eu vou colocar algumas variáveis aqui para identificação dos tickets. Como são quatro ordens que eu vou trabalhar, vou colocar aqui igual a zero, eu vou colocar 4 tickets diferentes. 4 variáveis diferentes para identificar quando executar funções em posição diferente. Tá? Então, eu vou identificar 4 tickets aqui. E aí, cada um, quando executado aqui, ele já vai pegar essa informação. Tá? Então, eu venho aqui, coloco ticket 1 é igual trade. Cadê? Vamos Pronto. Quando eu executo, coloco a ordem para ser executada, essa função aqui consegue identificar qual ticket que foi, qual que é o código dela, tá? Qual que é o ID, identificação, tanto faz, tá? E aí eu vou fazer isso para tudo. Aqui também, A2, e assim, para ser mais fácil. Nossa, minha mouse tá muito ruim, preciso trocar. Vem aqui, aí coloco 2, vem aqui, coloco 3, e venho aqui, coloco 4. Tá? Aí faço a identificação de cada um. Então, toda vez que executar uma condição dessa, ele já faz a identificação do ticket, tá? E aí eu venho aqui e agora consigo colocar ticket 1 e aí coloco tudo. Quero deletar o ticket 1, quero deletar o ticket 2. E se não tiver o ticket 2, não tem problema. Vai dar como execução válida, que não vai te afetar em nada. Tá? Claro que para sistemas mais complexos a gente acaba não fazendo isso, né? Mas, como é uma maneira para simplificar e ser mais rápido a programação aqui, a gente simplifica as coisas, tá? Então, pessoal, basicamente seria isso daqui. Aperta compilar, compilou, então tá tudo certo. Tá aí uma programação completamente simplificada para MetaTrader do método Just, tá? Isso aqui é uma forma simplificada, tá, pessoal? Ó, pessoal, vou reinicializar o teste aqui, porque na hora que dá o primeiro tick, ele já coloca as ordens e aí não dá tempo de eu ajustar o gráfico, tá? Mas eu vou apertar aqui para vocês verem. Ah, muito rápido, não dá. Então ele dá o primeiro tick, até eu ajustar o gráfico já tá as ordens na tela, tá? Então você pode ver, ó, ele colocou aqui a primeira ordem, 164.630, 161.370. Você pode verificar para aqui.
os preços de entrada, tá? E aí, eu coloquei a entrada inicial nos 163 mil, que é aquela entrada, aquele ponto de referência. Então, quando você faz isso vezes 1%, dá 1.630 mais 163 mil. Que aí você acha o ponto de venda, né? Que é exatamente isso aqui. 164, 630, tá? E aí eu vou deixar aqui para vocês verem ele entrando na operação, e a partir do momento que ele entra na operação aqui, acontece aquele que eu te falei, ele cancela essa ordem aqui, tá? Então, deixa eu só dar uma acelerada aqui, já cancelou já. Você aperta, você deixa ele vai muito devagar, você aperta ele vai muito rápido. Mas enfim, né? Aí ele executou, já tem alguém em nós aqui, e aí é só esperar, tá? Então, beleza, pessoal. Tá aí a programação e o robô do método Just de maneira simplificada. Faça a variação dos parâmetros, faça seus testes e tire sua própria conclusão se efetivamente funciona ou não funciona para você. Beleza, pessoal? Se gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal que você ajuda a fortalecer. Valeu, obrigado!